e não foram atendidas. Do ponto de vista gerencial, a gente tem até um painel lá de desempenho da unidade de auditoria, né, que eu controlo o seguinte, quanto das recomendações foram atendidas, né? Prazo de atendimento de recomendação, tem um outro lá que ele converte o número de recomendação que viraram benefício financeiro ou não financeiro. Então, a gente controla, do ponto de vista gerencial, essa, teoricamente, performance de auditoria, né? Então, na elaboração de uma nova auditoria, o auditor ele tem ciência, sim, dessas recomendações pendentes, tá? Mas o processo de acompanhamento delas é separado do processo da nova auditoria, tá? Enfim... Então não permanece, né? No novo relatório não permanece, né? Porque assim, ela já está em acompanhamento, entendeu? Já está em monitoramento, que a gente chama. E aí tem um processo separado lá que ele fica monitorando essas... Mas ele, na hora de elaborar o plano lá de auditoria, ele leva em conta que aquilo ali já foi auditado. Se ele vai existe uma gradação, assim, testar de novo aquele aí tudo bem, consta do relatório, né? Por exemplo, assim, eu vou testar de novo para ver se melhorou a situação, né? Ou se, enfim, aí tudo bem, pode constar de novo se ele resolve fazer uma nova rodada. Mas no processo normal, essas recomendações elas ficam, que a gente chama lá no sistema monitor, que é um sistema de monitoramento de recomendação, e a unidade lá que controla, né, ela vai mandando o aviso, dou 60 dias para você regularizar. Aí o auditado responde, regularizei, não regularizei, tomei essa medida, essa outra e tal. Aí ele dá mais prazo até ela ser implementada, a recomendação. E professor, existe uma gradação dessas recomendações, uma mais grado? Isso é classificado em nível de gradação de evidência? No passado, a gente tinha até uma classificação de falha média, falha formal, falha grave, entendeu? Atualmente, eu acho que a gente não tem mais esse tipo de classificação. Recomendação, só recomendação. Ok. Daniel, aqui em Pernambuco é mais ou menos parecido, tá? Essas recomendações, elas são pós-julgados, normalmente aqui elas são pós-julgados, né? Elas vêm nos acordos e elas são acompanhadas por determinada área. Aqui a gente tem uma área chamada área de pós-julgamento, tá? Então, inclusive, tem um conselheiro relator que cuida, um conselheiro que cuida dessa área. E essas recomendações, determinações, elas são monitoradas, tem um processo de monitoramento dessas recomendações, tá? Na grande maioria, alguns existe um sistema que o interessado vai pontuando se foi ou não corrigindo ou atendendo aquelas determinações. E, em determinado momento, a auditoria atua, tá? Quando há um vencimento, há um alerta que aquela determinação não foi informada do cumprimento, a auditoria atua, tá? E o resultado disso ele é levado como ponto de auditoria da nova auditoria, quando aquele judicionado é fiscalizado novamente. Então, ele entra novamente somente porque pode ser que tenha algum ponto pendente que ficou naquele monitoramento e ele passa a ser observado na nova auditoria. E aqui a gente tem dois tipos de recomendação. Tem a recomendação e tem a determinação, tá? Sim. A determinação, ela tem um caráter coercitivo. Então, ela tem prazo, ela tem alguns parâmetros, né? Ela tem que ser clara, tem que ser prazo, tem que ser execuível. Uma ação para fazer. Então, vai ter que ter uma elas são fruto de um processo, né? Esse processo teve ampla defesa, teve todo o decorrer. Mas como ela é uma coisa futura, ela pode pegar, por exemplo, um novo gestor, que não foi parte daquele processo anterior. E aí essa é uma discussão, porque
você então também tem que conceder ao novo gestor o direito dele da ampla defesa. E aí isso gera a necessidade de a gente ter um novo processo. E aqui no tribunal a gente não tinha nenhum processo que abarcasse isso. Tá? Estava regulamentado. Então, não estava regulamentado. Então, o processo que se pensou inicialmente era o auto de infração, mas, sob o ponto de vista da nossa lei orgânica, o auto de infração não abarcava esse tipo de irregularidade, de descumprimento de determinação. Perfeito. E aí está se criando um novo tipo um novo processo chamado monitoramento. Tá? É como se fosse um recurso de monitoramento. Você está usando a estrutura do recurso para se colocar o monitoramento. Mas, mesmo assim, tem esse problema, porque o recurso se dá em cima do processo anterior. E o processo anterior não trouxe os novos interessados dentro dele. Então, veja, um novo interessado ele pode questionar o resultado da auditoria que foi feita lá atrás, porque ele é um novo interessado, né? Então, ele pode não concordar com o resultado e não teve defesa. Então, hoje é uma discussão qual é o processo mais adequado que pode abarcar exatamente esse monitoramento da determinação. Entendi. Perfeito. Um ponto interessante. Pensando aqui em possibilidade de pesquisa, né? Entender como esse gestor se sente, né, nessa relação com o tribunal, esses que, né? Será que, enfim, como é que ele percebe, né? Então, são interessantes aí pesquisas de percepção para tentar, enfim, melhorar essa relação, né? O gestor enxergar o tribunal como uma ferramenta de melhoria de gestão para ele. E na prática é isso que a gente tenta fazer, né? Só fazer um registro. Professor, eu só queria tirar uma dúvida com um colega que falou agora, que eu não sei quem foi, que é do Gustavo, TCE. né? Gustavo, aí no TCE Pernambuco, vocês têm uma regulamentação do instrumento de monitoramento, quando eu digo monitoramento de decisões de acórdãos. Assim, todos são formulados em processo, porque aqui a gente tem uma resolução que ela regulamenta monitoramento de auditorias operacionais, né? As decisões de pleno a gente não tem formalizado em resolução e nem tem detalhado. A gente tem uma resolução que detalha os tipos de instrumentos e tudo, mas eu queria saber se tem especificamente aí para vocês, no caso de monitoramento. Tem uma resolução que foi editada, eu acho que foi o ano passado, tá? Na verdade, a gente tá nesse processo de informatização desse monitoramento, tá? Porque historicamente a gente tinha dois problemas com o pós-julgamento. Era o nível de retorno das imputações das multas e débitos, que era baixíssimo. Sim. Tá? E por quê? Porque quando vinham os acordos, ninguém ele não executava. Bom problema de pesquisa. Não executava, né? E aí o que acontece? Hoje existe um sistema dentro do tribunal que ele fala diretamente com a PGE. Bacana. Então, o que acontece? Os débitos estaduais, por exemplo, e as multas estaduais, quem recebe efetivamente é o Estado, não tem nada a ver com o tribunal, eles são executados pela PGE. E isso é feito online, ou seja, na hora que há o trânsito julgado, o sistema gera o título, tá? O título de dívida, então ele já é executado pelo Estado automaticamente. Tá? No caso das municipais, das procuradorias municipais, isso está em construção, porque não dá para fazer esse link com todo mundo. Esse link, então, é um pouquinho diferente, né? Isso mudou um pouquinho atualmente com uma decisão a nível do STF de que essas multas, né, municipais não caem mais para o fundo do tribunal. Antigamente ela entrava no fundo de aperfeiçoa-mento tribunal. Hoje essas multas são o direito vai para o erário municipal. Isso mudou. Mas quanto à questão dos acompanhamentos de determinação, praticamente a gente não tinha isso. Antigamente, isso só era ponto de auditoria do próximo processo.
Então, a gente não fazia monitoramento. Hoje em dia, nós estamos começando a fazer monitoramento, foi feita uma norma para isso, e está vindo um sistema para fazer isso. Tá? Porque se a gente não acompanhar, não tiver esse sistema onde o interessado pontue do lado de lá, dizendo que cumpriu ou não cumpriu, como é que foi, se ele não apresentar documentação, a gente não tem pernas para fazer isso. E aí a gente termina se prendendo somente na auditoria, e o monitoramento e o acompanhamento fica para lá. Mas tem, Jéssica, tem uma norma, eu vou ver direitinho e te encaminho. Aí, tá, obrigada. Ver como é que a gente tem, só um instantinho, só comentar, ver como a gente tem oportunidade de pesquisa nessa área de tribunal, né? Essa curiosidade que o pessoal do Tribunal do Pará tem, isso, e aí, como é que funciona isso pelo país, né? Então, assim, a gente pode ter pesquisas aqui que entendam essas estruturas e esses modelos de funcionamento, né? Por exemplo, será que tem tribunal que consegue um nível maior de recuperação das multas, né? Enfim, como é que é esse panorama geral? Como é que está a questão normativa, né, entre os tribunais? Pesquisa super interessante, né, que teria muito consumo até para identificar boas práticas, né, entre os tribunais. Né? Então, assim, benchmark, com certeza. Só uma curiosidade, Olavo. A gente tinha uma taxa de recuperação inferior a 2%. Uhum. Tá? E eu acho que a média que tinha o TCU. Inferior a 2%. Era por aí. E o que acontece? A gente sequer sabia, quando a PGE executava e recebia, a gente não tinha o retorno, então a gente nem sabia se aquilo tinha sido pago ou não. Né? Hoje, diariamente, todo o crédito que a PGE recebe, por toda coisa, ele é informado via sistema ao tribunal. Então, o tribunal consegue dar baixa. Ele não precisa, mas ele consegue dar baixa naquele título que foi quitado. Entendi. Tá, pela PGE. Então, hoje, o nível de recuperação lá já está acima de 30%. Olha aí. Já passou de 2%, já está acima de 30%. Porque também o 2% tinha também uma falta de informação, mas era a taxa que a gente conhecia à época. Olha aí que bacana. Muito bom. Vamos avançar. Tem mais alguém, pessoal? Vamos Professor, eu estou me inscrito aí, tá? Para contribuir aí no debate, de repente lançar algumas reflexões aí. Primeiramente, a questão do questionamento aí do colega Gustavo, tá? Eu entendo, inclusive, existe posicionamento do TCU, e a gente pode fazer uma analogia, tá? Quando um gestor assume um órgão, tá? Ele foi eleito, foi nomeado, seja qual a modalidade, ele tem o dever de prestar conta do exercício anterior. Mesmo que ele não seja gestor, a ele incumbe, tá? O dever, o ônus de prestar contas. Usando termos, tá, do direitos mutatis mutandis, as recomendações ou determinações feitas em processos anteriores, seja de fiscalização ou seja de contas, o gestor atual, tá, ele também tem o dever de cumprir. Tá? Evidentemente, em caso de descumprimento, tá, o tribunal, tá, não poderá, podemos assim dizer, sancionar aquele gestor, tendo em vista toda essa questão do devido processo legal, ele não tinha ciência antes. Então, a gente tem que distinguir. Uma coisa é o cumprimento ou não de uma recomendação ou determinação, tá? De um processo eventual de responsabilização com aplicação de multas e outras medidas. Então, tem que ser separado isso. Então, a questão do dever, ele tem um dever, e o Tribunal de Contas pode exigir, até porque, pelo princípio da continuidade da administração pública, tá? As obrigações, tá, feitas pelo gestor passado, ele não pode dizer, vamos pegar um exemplo de um contrato, não, eu não vou pagar o contrato porque não foi eu que fiz, não foi eu que assinei, tá? Geralmente, as fiscalizações, ela tem assim, a administração é o principal agente, a administração pública, tá? Evidentemente, dessa administração pública, geralmente que tem um rol de responsáveis, onde o principal agente
é o administrador público, é o prefeito, é o secretário e, eventualmente, outros agentes públicos. Então, podemos assim dizer que todos os processos, principalmente do tribunal, o principal interessado é a administração pública, é a prefeitura, é a Câmara ou outro órgão governamental. E o segundo interessado, podemos assim dizer, é o gestor, tá? É o administrador público. Então, só para assim, contribuir e meu ponto de vista sobre esse assunto. Aproveitando que eu estou falando, professor, eu entendo aí com a nova lei de licitações, os órgãos de controle, seja tribunais de contas, sejam controladorias, tá? Ao meu ver, eles terão que amoldar as suas irregularidades, tá? Na classificação dada pela nova lei de licitação. A nova lei de licitação, ela classificou, tá? Irregularidade formal, tá? E irregularidade. E isso não é novo. A nova lei de licitação, ela positivou entendimentos tanto da CGU quanto do TCU. Tá? Então, ao meu ver que a nova lei de licitação, eu entendo que ela vai irradiar, ela vai ter esse efeito horizontal nas demais irregularidades de gestão. Tá? E para corroborar isso, eu vou colocar no grupo aqui um capítulo de livro que eu escrevi, que ele aborda essa temática, tá? Que os órgãos de controle, ao meu ver, eles terão que se adaptar. Até porque Nova lei. até porque tem muitas as ditas, né, irregularidades formais, ao meu ver, tá? Ela possivelmente nem deve ser apontada caso a administração pública ela apresente como se diz, uma manifestação favorável, quase fica caracterizado isso, tá? Nem deve ser apontado qualquer tipo assim de recomendação, tá? A não ser aquelas de aperfeiçoamento do seu sistema de controle interno, relacionadas à questão da qualificação dos gestores, que são medidas assim preventivas, né? Eu vou postar esse capítulo de livro aí. Tá? Obrigado, Isaías. Prazer te ver na sala aí. Tá? A gente teve conversas antes aí. Andréia, vamos rapidinho, pessoal, para a gente ir avançar. Professor, bom dia. O colega há pouco falou do que o sistema de monitoramento, né, para os itens que já tinham sido julgados, acórdãos julgados e automaticamente julgados pelo Estado. Isso que ele falou, eu queria perguntar, está linkado ao MQB? É o mesmo sistema do MQB ou são sistemas diferentes? Porque o MQB ele vai identificar os benefícios qualitativos e quantitativos. Essa é a minha pergunta. Como era o nome do colega anteriormente? Gustavo. Sim, Gustavo. Ele falando aqui que é um sistema próprio. Então, ele não está linkado o MQB é o quê? É um sistema do tribunal aqui? Não, na verdade, o MQB ainda não é um sistema, ele é uma metodologia para quantificar os benefícios dos tribunais, qualitativos e quantitativos. Os quantitativos estão ligados intimamente com esse sistema que ele falou. Essa é a minha pergunta, se está ligado ou não. Não, eu entendi aqui o que ele tratou mais de recomendação. Teoricamente, ainda é uma etapa antes do benefício. Acho que você está no mudo. Transitou em julgado, já vai direto para a PGE. Nesse momento, já está mensurando o quantitativo. Essa é a minha pergunta. A quantificação do benefício para a gente ela é feita em outro momento. É um momento, quando a gente termina a auditoria, já há uma quantificação de benefícios nesse processo, tá? Esse sistema só verifica as determinações. Essa aferição de benefícios, tanto qualitativo quanto financeiro, ele se dá em um outro momento para a gente. Eu entendi isso aí mesmo, que seria mais para monitorar o que o gestor deveria fazer e não linkado a benefício. Uhum.
Tá, Ok, eu André? entendi. Ok. Não, eu que entendi que, como já era executado pelo Estado, automaticamente informava, ele já tinha o valor quantitativo, podia linkar com o MQB, foi isso que eu entendi. Mas eu queria ver o Entendi. normativo, entendeu? Entendi. Não, mas segundo ele, não. Tá. André, inclusive, né, não há como as determinações são em cima do relatório, o nosso relatório é de exceção, tá? Por exemplo, os ganhos financeiros não necessariamente eles estão todos respaldados dentro do relatório, por isso é que tem uma outra fase onde eles são quantificados, tá? Aquilo que, por exemplo, a auditoria conseguiu reverter durante o processo de auditoria, eles são quantificados como ganhos na metodologia para gerar existe uma metodologia diferente, um sistema diferente que quantifica os benefícios. Perfeito. Na CGU a gente tem também um sistema que o que acontece lá no nosso sistema, né, o auditor aponta esses benefícios, mas aí tem uma junta composta de a parte, né, que valida a questão dos benefícios, segue alguns critérios lá e valida os benefícios, tá? Bora em frente aí, pessoal. Passar aqui rapidinho, a gente falou das normas na passada, né? Então, as NATs aí foram desenvolvidas com base no arcabouço, as NATs do Tribunal de Contas, né, da União, foram desenvolvidas com base na Constituição, Lei Orgânica, Regimento, Código de Ética, Servidores e Resoluções. As normas de auditoria de fontes internacionais também, as ISAIs, né, da Intosai, e benchmark também com outras organizações aí, FAC, IAA, GAL, ANAL e as entidades de fiscalização da Alemanha, Itália e França. Então, com base nesse conjunto aí de fontes, o tribunal criou aí as NATs. Seguindo aqui. Foi demais. Isso aqui a gente já viu na passada também, né? A questão dos princípios gerais nas ISAIs, previstos nas ISAIs lá, ética, julgamento, controle, né? Vamos avançando isso. Tratar aqui dos princípios relacionados aí ao processo de auditoria. Tá? Então, no planejamento aqui da auditoria, estabelecer aí os termos da auditoria, obter entendimento, realizar avaliação de risco ou análise do problema, identificar risco de fraude e desenvolver um plano de auditoria. Então, esse aí é um conjunto inicial de ações pensando no planejamento. E na execução, realizar os procedimentos planejados para obter as evidências e avaliar evidências e tirar conclusões. Por fim, na hora de relatar e monitorar, né, elaborar o relatório baseado nas conclusões e monitoramento de questões relevantes. Aqui é uma questão de discussão, qual o papel da auditoria na transparência no controle da administração, na prática os tribunais estão cumprindo esse papel. Vamos pular isso aqui, pessoal, para a gente avançar aqui para as nossas fases. Deixa aí essas questões para a gente... No tribunal. Bacana. Muito bom. Vamos aqui, então, para as fases da auditoria no controle externo. Então, aqui, uma visão de procedimentos de pré-planejamento e planejamento estratégico. Tá? Que história é essa, pessoal? Isso está previsto lá naqueles manuais que eu compartilhei com vocês, né? Pensando aqui, né, as instituições superiores de controle, eles planejam suas auditorias de forma anual ou plurianual, né? Com base no marco jurídico dessas instituições, tá? E o planejamento especifica os tipos de auditoria que podem ser realizados. Basicamente aqui, os principais, né? Financeira, de conformidade e operacional, a gente já falou. Essas instituições de controle superior consideram os recursos que dispõem ao realizar as auditorias de determinado período e prioridades estratégicas definidas como revisão das políticas dos riscos, potencial de agregação de valor e que contribuam para um marco de accountability do país, né? Isso aqui é uma visão lá do Intosai. Então, nós temos dois aspectos aqui de planejamento, a gente até abordou na aula passada essa questão. Um primeiro aspecto, que é o planejamento estratégico das auditorias do tribunal como um todo, olhando para o contexto
doente, pensando assim, o tribunal aqui de Pernambuco, eu estou olhando o contexto do estado de Pernambuco e dos municípios, tá? E aí, quais são as políticas, quais são as macro auditorias que eu vou fazer, né? Eu até comentei com vocês que é uma coisa que me angustiava, né? Eu fui superintendente lá da CGU no Espírito Santo, né? E, de certa forma, a gente não tinha uma visão estratégica vamos botar assim, do universo auditável lá no Estado, né? O que eu tenho que auditar dentro do Estado, né? Por exemplo, de cara eu tenho 78 municípios, mas desses 78 municípios, né? Então eu comecei a construir lá esse universo auditável, tá? Até para me entender qual é a minha necessidade de auditoria. E aí parte também de uma análise de risco, né? E de ambiente de controle, tá? Então eu tinha aposentados, aposentadorias pagas, benefícios sociais pagos, eu tinha obras, né? Contratos de manutenção, né? Então eu tinha assim entidades que tinham entidades próprias lá, né? Que tinham toda a administração e funcionamento no estado. Por exemplo, uma universidade federal era uma entidade que só tinha ali no estado, não tinha uma sede em Brasília e uma filial, uma subsidiária lá. Então o mapeamento desse contexto vai ajudar nesse planejamento estratégico da organização. E é uma coisa que a gente, às vezes, não se preocupa tanto, né, ou não organiza as nossas auditorias de acordo com esse contexto, né? Então, fundamental esse planejamento estratégico em termos de qual é esse meu universo auditável e como eu vou proceder ali as minhas auditorias nesse escopo. E uma coisa que ele traz aqui é justamente a definição de escopo, de equipes disponíveis, de potencial de auditoria, se a gente for pensar assim. Então, a gente tem que casar esse universo a ser auditado com a minha força de trabalho de auditoria, né, e os riscos dentro daquele exercício, né, os programas prioritários, enfim. Né? Por exemplo, vai ter uma obra do PAC, ou vai ter uma obra que o governo do estado vai priorizar uma obra relevante. Normalmente essas obras de grande porte, né, o risco, né, pelo volume, risco pela materialidade, né, risco pelo impacto da obra não acontecer também, né? Então, assim, esse mapeamento do universo é uma etapa importante que no material que a ISAE disponibiliza, ela tem um tratamento ali específico para esse plano estratégico aí da organização. No caso do Tribunal de Contas, ele costuma divulgar, não sei se vocês já viram, né? Ele divulga assim, as áreas, 30 áreas com maior risco, ou 30... eu não sei se ele chama de áreas mas eu sei que ele faz esse mapeamento desses top 30 lá, em termos de problemas estruturais que seriam de maior risco que ele deveria atuar, né? Então, ele tem essa visão nesse aspecto estratégico dessas macro áreas, assim, ou macro problemas de atuação, que é bem interessante. Muito bem. Então, o objetivo desse plano estratégico, né, desse planejamento estratégico, né, é fornecer aí uma base sólida para a alta administração definir a direção para a futura cobertura de auditoria, compreender os riscos enfrentados pelas entidades auditadas e levar esses riscos em consideração na seleção do tema de auditoria, identificar e selecionar as auditorias operacionais com potencial para melhorar a responsabilização e a administração do setor público, comunicar as prioridades de auditoria operacional às entidades auditadas e ao legislativo e produzir um programa de trabalho para ser realizado com recursos disponíveis, fornecer uma base para a responsabilização da entidade superior aí de controle. Nesse escopo aqui, então, no planejamento estratégico, né? Aí vai passar da etapa na etapa de seleção de tema de auditoria, né? Entender os interesses e prioridades do Ministério, do Legislativo, do Governo, de outras partes interessadas, usar critérios de seleção para garantir que os temas de auditoria sejam significativos, auditáveis e consistentes com o mandato da instituição superior de controle, né?
Examinar o ambiente de auditoria, conduzir análises financeiras de risco e de políticas públicas, priorizar temas de auditoria e determinar as principais prioridades da gestão superior de controle. Selecionar em um tema para a equipe de auditoria. Aqui basicamente ainda a etapa anterior desse planejamento da auditoria em si, né? É como se fosse eu definindo o que eu vou priorizar lá para a equipe auditar. Tá? Se a gente for buscar estudos sobre essa etapa aqui, como se constrói isso, praticamente muito pouco. A gente não vê aí quem se debruça sobre essa questão, né? Quem define como definir vamos pensar assim, universo auditável, né? Num estado ou num município, né? Se fosse procurar hoje na academia algo sobre isso, praticamente a gente não vai ter literatura, né? Como é que a gente define esse universo auditável aí? Critério, método, né? Será que eu olho o plano de governo? Será que eu olho, enfim, indicadores sociais para fazer essa definição? É uma boa provocação aí para a questão de pesquisa, Sandra. O tribunal tem um plano de controle externo a cada 2 anos. Tá? É como se fosse um planejamento estratégico. Não, tem um planejamento estratégico do tribunal como um todo. Entendi. Tá? Que aí e envolve um plano de controle. Isso, e tem um plano só do controle externo. Entendi. Tá certo? E ali, através de matriz de risco, relevância, materialidade, tá? Se publica quais as unidades jurisdicionadas, como a gente disse, serão selecionadas nos próximos 2 anos. Logicamente, se pode ter denúncia de ouvidoria que mude o percurso, não é? Pode ter uma provocação do Poder Legislativo, né? Do próprio Ministério Público, mas a gente já tem esse plano a cada 2 anos. Entendi. Basicamente, usando os critérios de auditoria em uma organização, né? Isso, porque contas de governo a gente tem que fazer 100% pela Constituição. Então, a questão do parecer prévio, formal. 100%. Mas nas contas de gestão... Não tem capacidade operacional para fazer. Então, 100% realmente fica só o parecer prévio. Bacana. Um desafio aqui, que eu tô professor, aqui a gente tem, né, também o nosso plano anual de fiscalização e a gente tem uma matriz de seleção das unidades que serão... o que acontece? A gente agrega, tem uma agregação de contas, e nem todas essas contas, elas são autuadas em processo. São autuados aqueles que passam pelo critério da matriz matriz de seleção, né? Da matriz de riscos, que leva em consideração risco, materialidade, relevância, enfim, todos os critérios. E aí a gente seleciona quais são as contas que vão ser auditadas e a gente tem um recorte anual, por ano, que a gente analisa as contas dos gestores. Por exemplo, esse ano a gente vai fiscalizar na minha controladoria, que fiscaliza a segurança pública, a gente vai fiscalizar SEGUP, Secretaria de Segurança Pública, exercício 2024 e 2023. Recorte anual. Bacana.